Então eu quero convidar você para nós ir direto à palavra do Senhor essa noite, amém? Eu quero convidar você para nós ir diretamente para nós lermos a mensagem do Senhor essa noite, que Ele tem reservado para a nossa vida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 a seguir, que diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-lhe com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Glória a Deus. Meus amados, eu quero essa noite trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que está aqui no livro de Lucas, que nos mostra uma história muito conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. E nesse contexto que nos é apresentado aqui, um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. E o que me chama a atenção nesse texto, que Jesus ele aceita o convite do fariseu. Ora, os fariseus, nós sabemos que eles não aceitaram a mensagem de Jesus, eles não receberam a mensagem de Jesus, assim como também eles não receberam a mensagem de João Batista. Eles rejeitaram a Cristo, eles não criam que Jesus era o Messias, os fariseus. E também quando nós vemos nos evangelhos, o próprio Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, a atitude, a maneira hipócrita como eles viviam. Jesus condenou veementemente. Jesus muitas das vezes confrontou veementemente os atos condenáveis dos fariseus, de modo que muitas das vezes eles pegaram em pedra para apedrejarem Jesus. E o que é que a gente aprende aqui? A gente aprendemos uma lição importante aqui. Que Jesus ele não tinha nada contra os fariseus. Jesus não tinha qualquer coisa contra os fariseus. Apesar dele condenar as atitudes erradas dos fariseus, ele mesmo não tinha nada pessoal contra os fariseus. Mas o fato dele não ter nada pessoal contra os fariseus não levava ele a concordar com a vida que eles levavam e dizia estar servindo a Deus. É uma das coisas que as pessoas não compreendem. Às vezes o fato de você condenar uma atitude errada de uma pessoa não significa que você tem algo contra ela. Pelo contrário, você quer o bem dela, por isso que você reprova a atitude errada, você condena a atitude errada para quê? Para que essa pessoa ela não venha perecer, não venha se perder. Era o caso de Jesus. Jesus ele condenava as atitudes erradas dos fariseus para levar eles ao arrependimento e a reconhecer a verdade de Deus. Então por isso que Jesus ele aceitou prontamente. Ele sabia, o fariseu convidou e ele aceitou, porque ele não tinha nada pessoal contra eles. E Jesus chega lá na residência, no jantar, ele toma lugar à mesa. E aí é que as escrituras vai nos mostrar, vai entrar em cena uma mulher que é descrita como uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora daquela cidade fica sabendo que Jesus está lá na casa do fariseu, está à mesa jantando. Então ela pega um vaso de unguento, de alabastro de unguento, que era um perfume muito caro na época. Era um perfume muito bom. Ela pega esse unguento e ela vai até a casa do fariseu onde Jesus está à mesa. E chegando por trás, ela se lança aos pés de Jesus. Ela não pede licença, ela simplesmente entra, se lança aos pés do mestre e começa a chorar aos pés dele, começa a chorar aos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos, beijar os pés de Cristo e ungir os pés do Senhor.
E aquele homem fariseu chamado Simão, ele pensou consigo mesmo, ora, esse não deve ser profeta. Porque se ele fosse profeta, ele deveria saber que essa mulher é uma mulher pecadora e está tocando nele. Aqui a gente compreende mais uma coisa, fica clara. E o que é que fica claro? Fica claro que Simão fariseu, ele não cria de fato que Jesus era o Messias. Ele não cria de fato que Jesus era profeta. O fato dele pensar isso consigo mesmo deixa claro que ele não tinha fé que Jesus era o Messias prometido. Mas ao contrário dele, aquela mulher pecadora que agora está ali lançada, prostrada aos pés de Jesus, ela reconhece cabalmente e fielmente que aquele ali era o Messias. Aquele ali era o Messias. E aqui a gente aprende mais uma coisa importante. Nem sempre as pessoas que deveriam ter visão espiritual têm. Nem sempre as pessoas que deveriam reconhecer as coisas espirituais, às vezes, reconhecem. Porque os fariseus, eles eram pessoas inteiradas na lei de Deus. Eram pessoas que estudavam a lei de Deus. E mesmo assim, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias. Olha a cegueira espiritual. Ao passo que aquela mulher que era uma pecadora, aquela mulher que pouco ou nada sabia sobre a lei, de imediato ela reconheceu que Jesus, ele era o Messias que havia de vir. E o fariseu murmurando no coração. Mas Jesus conhece os pensamentos do coração do homem. E Jesus faz uma parábola para ele dizendo, olha, Simão, uma coisa eu tenho a dizer a você. Havia um credor, um cobrador que tinha 2 devedores. Um devia uma dívida pequena e o outro devia uma grande dívida. Mas aquele credor, ele resolveu perdoar a conta de ambos os dois. Agora eu pergunto para você, depois que aquele credor perdoou a conta daqueles 2 devedores, qual dos 2 devedores amou mais aquele credor? O que devia mais ou o que devia menos? Ele disse, o que devia mais, com certeza amou mais. Ele disse, pois você viu essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo santo. O que é o ósculo santo? O ósculo santo era quando você era convidado para uma solenidade, para um jantar, para um almoço, o dono da casa prontamente lhe recebia, lhe saudava com um beijo. Era costume no Oriente Médio, quando uma pessoa era bem-vinda, ela ser saudada com um beijo. Hoje as pessoas não têm mais esse, é um aperto de mão, é um tapinha nas costas, né? É um abraço, mas naquela época era o beijo. A pessoa beijava porque era um convidado de estima, era um convidado de honra. Então o dono da casa recebia a pessoa e beijava, era o ósculo santo. Nos dias de Jesus, quando a pessoa era um convidado de honra, ele era recebido com um ósculo santo, com um beijo, ele tinha seus pés lavados, enxugados prontamente, e ali também o servo já vinha com óleo, derramava sobre a cabeça da pessoa e ungia a pessoa, porque a pessoa era uma pessoa bem-vinda, era uma pessoa querida, era uma pessoa de estima e de honra, então ela era ungida com óleo. E é exatamente isso que o salmista Davi ele fala no Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo. Quer dizer, quando o Senhor prepara a mesa, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Quer dizer, porque ungir a cabeça com óleo era só para convidado especial, era só para convidado de estima, era só para convidado de honra. Ungir a cabeça com óleo. E Jesus fala para o fariseu, você não lavou os meus pés, mas ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Você não enxugou meus pés com toalha, mas essa mulher me enxugou os pés com os seus cabelos. Você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher ungiu os meus pés com perfume caro. Por isso eu falo a você que os muitos pecados dela lhe são perdoados. Era a devedora que mais devia, mas agora devido à sua humildade, o seu reconhecimento que Jesus era o Messias, toda a sua dívida agora foi quitada. Jesus quitou, Jesus perdoou todo o débito, toda a conta, todos os pecados, toda a dívida daquela mulher agora foi perdoada. Agora Simão,
Ele era o devedor que devia menos. Ele devia menos, mas ele também é enquadrado na condição de devedor. Ele é enquadrado também na condição de pecador. Ele não se julgava pecador, mas Jesus enquadra. Jesus deixa claro que ele também era um pecador. E aqui nós temos uma situação muito conhecida nos nossos dias. Muitas pessoas não se consideram pecadoras. Por que não se consideram pecadoras? Porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz o mal a ninguém, eu nunca cometi nenhum incêndio criminoso, eu nunca dei uma facada em ninguém, quer dizer, eu nunca fiz nada de mal a ninguém, quer dizer. Então há muitas pessoas, por que elas não se rendem a Jesus como Simão? Porque elas se acham que não são pecadoras, elas se acham justificadas, elas se acham justificáveis, por isso elas não querem vir a se humilhar aos pés de Cristo, elas não querem se lançar e se humilhar como aquela mulher pecadora, porque às vezes elas acham que não precisa daquilo. Elas acham que a vida que elas têm levado não necessita, elas não precisam de Jesus. E é aí onde está o engano de muitas pessoas. Aí é que está, é onde mora o perigo de muitas almas estar sendo enganada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos são pecadores. Simão não se considerava um pecador, mas Jesus deixa claro, você também é pecador. Embora você não tenha vivido uma vida devassa, embora você não tenha vivido uma vida de criminosa, embora você não tenha vivido uma vida errante e inescrupulosa, você não tenha vivido uma vida escandalosa, mas você também é pecador, Simão, você também é devedor. Essa mulher viveu uma vida depravada, escrupulosa, mas ela agora se arrependeu, se lançou aos meus pés, reconheceu que eu sou o Messias, e eu digo a você que os pecados delas agora está perdoado. Mas você que acha que não tem pecado, que não é devedor, você também é pecador e devia fazer o mesmo que ela fez, mas você não fez. E é exatamente o que acontece nos nossos dias. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus por nascimento. Quando Adão ele foi tirado da presença de Deus por haver pecado, ele gerou filhos. Eu pergunto a você, os filhos que ele gerou, ele já estando distanciado da presença de Deus, esses filhos que nasceram estavam restituídos à glória? Claro que não, já nasceram destituídos. Não é uma questão do que você fez, é uma questão de onde você é uma questão da sua raiz, é uma questão que você e eu nascemos de Adão, nós já nascemos separados, nós já nascemos destituídos da glória, porque ele foi destituído da glória. Então não é uma questão de se você fez ruim muito ou se você fez bom, a questão é que você nasceu em Adão. Você nasceu em Adão, e uma vez que você nasceu em Adão, você está destituído da glória. E a Bíblia deixa claro que só tem uma maneira de você ser levado, restabelecido à presença gloriosa, que é mediante o sacrifício de Jesus. Pastor, qual é a grande lição aqui? A grande lição aqui é que todos precisam do sacrifício expiatório. Todos que nasceram de Adão precisam serem redimidos. Todos os que nasceram da semente de Adão estão caídos. Todos que nasceram da semente de Adão estão destituídos da glória. E só existe uma maneira de ser restabelecido à presença gloriosa, reconhecendo a divindade de Cristo, reconhecendo o sacrifício vigário, expiatório do Cordeiro de Deus para serem reconciliados com o Pai. Talvez você esteja pensando como Simão. Talvez você esteja pensando como Simão, que não precisa aceitar Jesus, não precisa frequentar uma igreja, não precisa se arrepender dos pecados, afinal de contas você não tem pecado quase, não é? Você nunca fez nada de mal. Meu amigo, não se engane, não se iluda. Não se deixe enganar como Simão se deixou se enganar. Ele perdeu a oportunidade de ter os pecados deles redimidos. Ele perdeu a oportunidade de ter os pecados dele perdoado. E aquela mulher pecadora, que era uma mulher de má fama, com certeza era uma mulher da vida, não é? Uma mulher que vivia uma vida escandalosa, na época que era um verdadeiro escândalo para a sociedade. Ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E aí o que aconteceu? Ela foi perdoada.
ela foi restituída à glória, ela foi restabelecida, aceita na presença gloriosa do Pai. Em outras palavras, ela foi salva. Ela foi salva. Jesus pergunta a eles, os fariseus, numa certa ocasião: de quem vocês acham que é filho o Messias? Eles disseram: o Messias é filho de Davi, o Messias é da descendência de Davi. Responderam para Jesus. E Jesus disse: é. Pois então me responde uma coisa: por que foi que no Salmo 110, Davi ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos por escabelo dos meus pés? O que é isso, pastor? Jesus está dizendo: se o Davi é pai do Messias, por que Davi chamou o Messias do Senhor? Você já viu o pai chamar o filho de Senhor? Porque ele disse assim: disse o Senhor. Quando Davi diz essa sentença, disse o Senhor, ele está falando do Pai, de Deus. Ao meu Senhor, ele está se referindo ao Messias. Assenta-te à minha direita, que é o lugar do poder onde Jesus está entronizado agora. É o lugar da destra do trono, da majestade, é o lugar da direita, o lugar do poder. Então disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Messias: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus perguntou: como pode ser isso? Se o Davi é pai, como é que ele chama o Messias de Senhor? Eles não souberam responder. Isso mostra o que é a cegueira espiritual. Por quê? Porque eles achavam que o Messias era apenas político e terreno. Não, o Messias, as Escrituras revelavam que ele era divino também. Por isso o próprio Davi foi lhe revelado pelo Espírito profético. Por isso ele proferiu essas palavras dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele viu, a Davi foi revelada a divindade do Messias. Mas os fariseus não conseguiram ver isso. Meu amado, que Deus possa nos iluminar, que a gente possa compreender de fato e verdadeiramente quem é Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi um grande professor, ele foi um grande profeta, ele foi um grande mestre, revolucionário, embora nunca tenha pegado uma espada e etc. Quer dizer, menos que ele foi o Filho de Deus. Quer dizer, são Simões da vida, que precisa que as escamas caiam dos olhos e eles reconheçam de fato quem é o Messias, quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que foi imolado para tirar os pecados do mundo e para nos conduzir ao Pai. Essa mulher, ela recebeu a absolvição dos seus pecados, ela recebeu a salvação, a reconciliação com o Pai e voltou em paz com Deus para a sua casa, porque ela reconheceu quem era Jesus. Amém? É exatamente o que todos precisamos fazer. Que todos, sem exceção. Do maior ao menor. Ah, mas eu sou muito elevado, eu sou muito... Eu não acredito em Jesus, eu sou ateu, eu não acredito em Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vai chegar um dia que você vai confessar que Ele é o Senhor. Você pode confessar agora e receber as bênçãos que Ele tem dado. Mas se você se recusar, vai chegar um dia que você vai confessar e não vai receber benefício nenhum. Porque está escrito em Filipenses... Paulo diz no capítulo 1, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Grandes e pequenos, ateu, agnóstico, incrédulos, todos do joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, diz a Bíblia Sagrada. Se você não quiser se dobrar agora, tudo bem, espero que mais na frente se dobrará. Amém? Mas reconheça agora e seja abençoado, reconciliado com o Pai e receba os benefícios da salvação e você será uma pessoa abençoada. Meu amado, que Deus em Cristo possa abençoar as vossas vidas. Muito obrigado pela companhia de vocês. E que Deus possa dar uma noite abençoada. Eu quero orar com você essa noite para nós encerrarmos esse culto online e Deus lhe abençoar ricamente. Pai, nós oramos a Ti agora em nome de Jesus. Nós queremos pedir a Tua bênção. Queremos pedir essa hora, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos, meu Deus, que está conosco, que o Senhor conceda uma noite abençoada, debaixo da Tua proteção divina, iluminando os olhos da mente e do coração daqueles que ainda não compreenderam quem é Jesus Cristo. Pai, é o que nós Te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.